No entendimento da doutrina espírita, a erraticidade é o período em que o espírito se encontra fora do corpo físico, em um plano espiritual que pode ser muito variado dependendo do grau de evolução do ser. Essa fase de erraticidade não é um estado de inatividade, mas de constante aprendizado e reflexão. Durante esse período, o espírito está em contato com a realidade espiritual, podendo observar o mundo material e refletir sobre as experiências vividas em sua última encarnação. Para os espíritos mais elevados, essa experiência é marcada por uma sensação de bem-estar, harmonia e um profundo estado de paz, pois eles não carregam mais os pesos das imperfeições da matéria. Esses espíritos conseguem perceber, com clareza, as lições que precisam aprender, e muitas vezes utilizam esse tempo para ajudar outros espíritos em seus próprios processos de evolução. Contudo, para aqueles espíritos que ainda estão vinculados aos desejos materiais e ao egoísmo, a erraticidade pode ser um período de sofrimento profundo, um tempo de angústia e de incertezas. Esses espíritos continuam a ser consumidos pelos remorsos de ações passadas, pelas mágoas e ressentimentos, sem conseguir se libertar das sombras da ignorância espiritual. A erraticidade desses espíritos é marcada pela sensação de perda, pelo vazio existencial e pela necessidade de compreensão das experiências que falharam em aprender enquanto encarnados. Muitas vezes, esses espíritos buscam consolo em outros espíritos que se encontram em uma condição similar, formando uma espécie de ambiente de dor e perturbação. Esse período de transição, embora difícil, é uma oportunidade para esses espíritos refletirem e se reformarem, uma vez que o sofrimento espiritual também é um meio de crescimento e purificação. A expressão muitas moradas na casa de meu pai reflete a vasta diversidade de mundos espirituais que existem no universo, de acordo com os princípios da doutrina espírita. Esses mundos são como escolas, com diferentes níveis de aprendizado, onde os espíritos, conforme seu grau de evolução, podem experimentar diferentes formas de vida e de experiência. Os mundos inferiores, como a Terra, são aqueles onde a vida material ainda exerce grande influência sobre o ser, e onde as condições de existência são duras, desafiadoras e muitas vezes marcadas pelo sofrimento. No entanto, esses mundos também são considerados importantes para a evolução dos espíritos, pois oferecem oportunidades para o aprendizado e o amadurecimento, através de provas e expiações que ajudam os seres a se desapegarem do egoísmo e das paixões materiais. Por outro lado, existem mundos superiores, onde os espíritos já alcançaram um grau de pureza e iluminação que os permite viver em um ambiente de paz, harmonia e perfeição. Nesses mundos, os seres não experimentam mais as dificuldades que são características dos mundos inferiores, pois já superaram as limitações da matéria. A vida nesses mundos é marcada por uma convivência fraterna e solidária, onde as relações entre os espíritos são baseadas no amor e na compreensão. Os conflitos e as disputas são inexistentes, uma vez que os seres já compreenderam as leis universais de justiça, amor e fraternidade. Nesses planos elevados, o sofrimento, a dor e a doença não têm lugar, pois os espíritos já estão purificados, vivendo de acordo com as leis divinas. Esses mundos não são apenas para os espíritos mais elevados, mas também servem como um ponto de referência para os que ainda estão em processo de evolução, oferecendo-lhes um modelo de vida a ser alcançado. A doutrina espírita ensina que os mundos não são estáticos, mas estão em constante evolução, assim como os espíritos que os habitam. A evolução dos mundos está intrinsecamente ligada ao progresso moral e espiritual dos espíritos que neles encarnam. Isso significa que, à medida que os espíritos evoluem, os próprios mundos em que vivem também se transformam, tornando-se mais puros, mais harmônicos e mais adaptados às novas necessidades espirituais de seus habitantes. Esse processo de evolução dos mundos é paralelo ao crescimento espiritual dos espíritos, que, por sua vez, são atraídos para mundos mais elevados à medida que alcançam maior grau de pureza. No caso da Terra, ela está passando por um processo de regeneração, ou seja, está deixando de ser um mundo de provas e expiações para se tornar um mundo regenerador, onde os seres humanos começarão a vivenciar mais intensamente os valores do amor, da compaixão e da justiça. Esse processo é resultado da ação conjunta de todos os espíritos que habitam o planeta, e é um reflexo da mudança interior que cada um deles está experimentando.
A transição para um mundo regenerador não acontecerá de forma abrupta, mas será gradualmente vivida por aqueles que estão dispostos a se purificar e a abraçar os ensinamentos do Cristo, de amor ao próximo e de superação das imperfeições da matéria. A regeneração da Terra será um processo contínuo de evolução, onde, gradualmente, os seres humanos se tornarão mais conscientes de seu papel no universo e do valor da solidariedade, do perdão e do respeito mútuo. A Terra, como um mundo de expiações e provas, serve como um campo de aprendizado para espíritos que ainda precisam purificar suas imperfeições. A vida material, com todas as suas dificuldades e desafios, é uma oportunidade para os espíritos resgatarem erros cometidos em outras existências e para aprenderem lições valiosas. No entanto, a Terra não é o único mundo em que os espíritos podem passar por esse processo de aprendizado. Existem outros mundos em que os espíritos, de acordo com seu grau de evolução, podem vivenciar diferentes tipos de experiências, mais leves ou mais difíceis, dependendo de suas necessidades espirituais. Esses mundos são como diferentes tipos de escolas, onde o aprendizado é ajustado às capacidades e necessidades de cada espírito. A Terra, como uma escola de expiações e provas, está em processo de transformação. Com o tempo, ela se tornará um mundo regenerador, um lugar onde as dificuldades e sofrimentos não serão mais necessários para que os espíritos evoluam. A mudança da Terra para um mundo regenerador será gradual, mas ela já começou, e isso pode ser visto nas mudanças nas atitudes das pessoas, na busca por mais harmonia, em práticas de solidariedade, e na conscientização sobre o papel de cada um no aprimoramento da sociedade. À medida que a Terra se transforma, também o farão os espíritos que nela habitam, tornando-se mais conscientes de sua verdadeira essência espiritual e do propósito maior de suas vidas. As misérias que encontramos na Terra não são uma punição imposta por Deus, mas são consequências do processo evolutivo dos espíritos que aqui encarnam. Cada ser humano é responsável pelas escolhas que faz em sua jornada espiritual, e as dificuldades que enfrentamos na vida material são oportunidades para o crescimento moral e espiritual. As doenças, as dificuldades financeiras, as injustiças sociais e outras formas de sofrimento são, na verdade, meios pelos quais os espíritos têm a chance de aprender a superar o egoísmo, a vaidade, o orgulho e outras falhas morais que ainda os prendem à matéria. Essas dificuldades são, portanto, instrumentos de aprendizado e não castigos, pois Deus, em sua infinita sabedoria, sabe que o ser humano só pode crescer moralmente ao ser desafiado a superar suas próprias limitações e a se abrir para os valores espirituais. Porém, é importante compreender que, embora as misérias terrenas sejam resultado do processo evolutivo, elas não são imutáveis. À medida que a humanidade evolui, a compreensão sobre o sofrimento também se transforma. O ser humano começa a perceber que a verdadeira felicidade não está nas conquistas materiais, mas na paz interior, na harmonia com o próximo e na vivência dos valores espirituais. O sofrimento, portanto, não é eterno, e ele serve como um meio de aprendizagem que leva ao despertar espiritual. Quando os espíritos alcançam um nível mais elevado de entendimento, eles começam a viver de acordo com as leis divinas, criando uma realidade mais justa, amorosa e solidária para si mesmos e para os outros. Se você gostou desse conteúdo e quer continuar aprendendo mais sobre a evolução espiritual, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar um like no vídeo. Sua inscrição é muito importante para que possamos continuar trazendo mais ensinamentos valiosos para você. Vamos juntos nessa jornada de transformação espiritual.